Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso Fórum da Educação Especial. Hoje nós vamos discutir o papel da escola no enfrentamento da morte. Estamos aqui com profissionais, também especialistas aí no assunto, que trabalham com educação especial, vivenciaram, né, toda essa questão da morte, o enfrentamento diante desses aspectos, né? Então, iniciaremos com uma apresentação. Eu sou a Cassandra Fiore Peron, sou psicóloga, trabalho em Pinhais, na seção de apoio à inclusão. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou morena, tenho olhos castanhos, a pele branca, estou vestindo uma blusa vermelha, estou aqui na minha casa, atrás de mim temos uma parede clara e um armário com livros, e ao lado uma porta cinza. Agora eu passo então a palavra para a gestora de Quitandinha, Inês de Almeida. Boa noite a todos. Eu sou a gestora Inês de Quitandinha. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros, os olhos escuros, a pele clara. Estou no ambiente da minha casa também. Atrás de mim tem uma cortina branca, né? O meu sinal de Libras é a letra I, né? Descendo da altura da cabeça. Então, vamos iniciar essa nossa noite. Eu espero que seja bem produtiva. Estarei apresentando também a vocês as nossas intérpretes. Vamos começar com a nossa intérprete de Araucária, a Vlad. Boa noite, eu sou a Vládia, intérprete de Libras. Tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos. Meu cabelo é curto e encaracolado. Estou vestindo uma blusa preta, de manga comprida, e atrás de mim tem uma parede verde. O meu sinal é o dedo mínimo para baixo, em cima do queixo. Sim, vamos continuar apresentando as intérpretes, né? Teremos a Simone também, que fará a sua auto-apresentação. Boa noite, sou intérprete de Libras, meu nome é Simone, vou fazer minha audiodescrição. Sou branca, olhos castanhos, uso óculos, tenho cabelos com algumas mechas até o pescoço, estou com uma blusa preta, com manga comprida. O meu sinal em Libras é a mão em letra V com o polegar destacado na altura da testa e com o dorso da mão para frente, descendo com os dedos balançando até o queixo. Estou na minha casa e atrás de mim é uma parede branca com um sofá. Obrigada. Então, vamos continuar, né, dando continuidade à nossa cerimônia aqui. Vamos dando continuidade às atividades do 7º Fórum Intermunicipal de Discussão, a Educação Especial em Foco, assistiremos uma mensagem encaminhada pelo município de Tijucas do Sul. Vivemos um tempo atípico. O distanciamento social, devido à pandemia, nos causa muita tristeza, angústia e melancolia. Sentimos falta daquele aperto de mão, daquele abraço amigo e do estar juntos. Tempo de medos, inseguranças, incertezas, adaptações, mas também um tempo de reflexão, determinação, força, solidariedade, união, fé, coragem, esperança e superação. Professores comprometidos e dedicados se reinventam a cada dia para melhor cumprir a missão de educadores. O respeito, o carinho dedicado, ainda que de forma remota, levando aos lares o amor e a preocupação com cada criança. Estamos cheios de esperança que possamos em breve ver as escolas e CMEs cheios da alegria contagiante das nossas crianças. Esperamos, do verbo esperançar,
que passe esses momentos tão difíceis que estamos vivendo e dê lugar a uma nova rotina, cheia de encontros felizes e de abraços muito calorosos. A tempestade vai passar, e quando esse dia chegar, estaremos mais fortes, mais preparados para dar continuidade na nossa caminhada pela educação. Sejamos perseverantes na prática do bem, semeando paz e amor, na certeza de que um novo tempo vai chegar. Empatia e valorização pelas pessoas são algumas das importantes lições que levaremos para toda a vida. Sejamos gratos a Deus a cada momento, pelos milagres que recebemos todos os dias, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por cada amanhecer. Estendamos nossos braços, ainda que virtuais, mas não deixemos esfriar o amor, a solidariedade, o respeito, o olhar atento e carinhoso com cada criança, com cada família, com nossos amigos. Que sejamos luz na vida deles. Cultivemos a esperança que habita em nossos corações. Tudo vai passar, e dias melhores e mais felizes virão. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado, coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma. Muito obrigada. A apresentação de Tijucas do Sul, que nos emocionou muito. Agradecemos todos os profissionais do município de Tijucas pela mensagem. E agora eu vou apresentar a minha colega Jéssica, de Araucária, que fará sua autodescrição. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Jéssica Novoa, gestora da Educação Especial do município de Araucária. Sou loira, cabelos pelos ombros, olhos claros, pele clara. Estou vestindo uma blusa preta no ombro e o fundo da onde eu estou é um fundo branco. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas no dia de hoje da nossa palestra, do nosso encontro do 7º Fórum Intermunicipal de Discussão, a Educação Especial em Foco. Vou fazer a leitura do currículo das profissionais aqui do município de Araucária, né? Estou muito feliz em contar com a presença delas. Espero que todos contemplem essa noite, essa mensagem que elas vêm trazer para nós. Carla Mariana Saad de Lima Staub, psicóloga e mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, pedagoga pelo Centro Universitário Internacional Uninter e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental na infância e na adolescência. Foi professora da educação infantil, gestora educacional e ministrante de cursos de formação de professores. Há mais de 6 anos, realiza atendimentos clínicos com crianças e adolescentes e orientação de pais. Atualmente, também é servidora pública, trabalhando no Departamento de Educação Especial no município de Araucária, Paraná. Luziane Macarini Chaves, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional
e modalidades de intervenção de aprendizagem também pela PUC Paraná, e Educação Especial pela ISAL. Formada pelo Intercef em Terapia Familiar, Sistêmica e Terapia de Casal. Exerceu por mais de 15 anos o magistério na rede privada, ingressando no serviço público, onde também desempenhou o magistério e atualmente trabalha no Departamento de Educação Especial no município de Araucária, Paraná. Então, nós convidamos as profissionais Carla e Luziane para realizarem a palestra intitulada O papel da escola no enfrentamento da morte. Gostaria que na fala de cada uma de vocês realizasse a audiodescrição. Sejam bem-vindas e muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com imenso prazer e muita alegria que estamos aqui nesta noite para conversarmos, trocarmos experiências e transmitirmos alguns conhecimentos sobre um tema tão relevante e também desafiador, que é a morte, o processo de luto e o papel da escola diante dessas situações. Como eu já fui apresentada, meu nome é Carla Saad, sou professora, também sou psicóloga e trabalho no Departamento de Educação Especial do município de Araucária. Vou realizar a minha audiodescrição. Eu estou vestindo uma blusa branca, um blazer cinza claro com algumas listras pretas e utilizando um colar de miçangas colorido. A minha pele é clara, meus olhos são verdes, meu cabelo é castanho, mais ou menos na altura dos meus ombros. Atrás de mim tem uma parede bege. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite para estarmos aqui hoje em meu nome, em nome da Luziane e também de todo o Departamento da Educação Especial de Araucária, a todos os gestores que fazem parte, que participam do Fórum Intermunicipal de Educação Especial e também parabenizar a todos os organizadores desse evento por darem prioridade a um tema tão relevante, não só nesse momento delicado no qual estamos vivendo, mas porque a morte, o processo de luto faz parte da nossa vida e nós, enquanto professores, profissionais da educação, precisamos falar sobre esse assunto. Nesta noite, o meu objetivo e da minha colega Luziane é trazermos alguns conceitos sobre a morte, sobre o processo de luto, sobre o papel da escola diante dessas situações, mas também falar sobre como as crianças, como os estudantes percebem a morte, compreendem esse processo, o que nós podemos falar para as crianças, como ajudá-las nesse processo de luto, para que seja um luto normal e não se transforme em um luto complicado. Também trazer alguns recursos lúdicos e algumas possibilidades de trabalho para os profissionais dentro da sala de aula e também mostrar algumas ações do Departamento de Educação Especial da cidade de Araucária, que teve como objetivo auxiliar as unidades educacionais, as famílias e as crianças que estavam passando pelo processo de luto, principalmente nesse momento de pandemia. Então, nós sabemos que a morte faz parte da vida e é um assunto muitas vezes negligenciado por ser algo muito complexo e muito difícil de falar e de entender. Nesta noite, o nosso propósito é trazer esse tema com naturalidade, empatia, e que a gente possa ajudá-los a orientar as famílias, a acompanharem e acolherem os estudantes e também os profissionais de educação. Nesse momento, eu gostaria de deixar aqui os meus sinceros sentimentos e também da Luziane, o nosso abraço carinhoso a todos aqueles que estão nos assistindo e estão passando por um processo de luto. Nós sabemos que a pandemia do novo coronavírus fez com que a morte passasse a ser algo visto e vivido diariamente. O luto passou a ser coletivo. Então, desde já, o nosso abraço, os nossos sinceros sentimentos, e nós esperamos que a nossa fala hoje possa trazer orientação, possa ajudá-los a acolherem e a orientarem as crianças e as famílias nas unidades escolares. Gostaria agora de passar a palavra para minha colega Luziane. Desculpa.
Muito boa noite a todos e a todas. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou Luziane Macarini Chaves, sou mulher, tenho pele clara, olhos verdes, cabelo castanho claro, um pouco acima dos ombros, estou com uma camisa rosa, estou na minha casa, no quarto da minha filha mais nova. Do meu lado direito tem alguns galhos brancos com alguns passarinhos e flores, e do outro lado duas portas brancas. Agora nós vamos começar a falar sobre um tema que muitas vezes, se quiser colocar o slide, pode começar a passar. Isso, obrigada. Então, aqui no 7º Fórum Intermunicipal de Discussão, a Educação Especial em Foco, a atuação da educação especial em tempos de pandemia. O papel da escola no enfrentamento da morte. Quando nos convidaram a falar sobre esse tema, nós fomos em busca de bibliografia, de estudar sobre, né? E sempre colocam, né, que é um tema muito difícil, é um tema muito delicado, porém, é um tema que, dependendo de como nós falamos sobre ele, ele pode se tornar um tema mais fácil de ser ouvido. Se nós conseguirmos, o que eu quero de vocês nessa noite é que vocês possam refletir um pouco, pensar um pouco sobre como a morte impacta a vida de vocês. Pensar na nossa própria morte e na morte da pessoa que a gente ama, na morte das pessoas que estão ao nosso redor, e é isso que a gente vai tentar hoje conversar com vocês, porque nós estamos recebendo, né, Araucária, está recebendo as famílias e crianças de forma escalonada, os municípios também estão nessa forma híbrida, e a partir de agora, a gente tem que entender que nós passamos 2 anos e que esses 2 anos vão impactar a nossa educação de uma forma diferente. Pode passar, por favor. Então, aqui, a morte, né? Quando eu fui ler sobre a morte, quando a gente foi procurar artigo, tem muito material sobre esse tema, tem muito livro, tem muito estudo atual. Então, o que eles falam? Que é um enigma indecifrável, que ele cerca o nosso mundo, que ele é o processo natural da vida, que ele é a única certeza que nós temos, que ele provoca sentimentos de incapacidade, fragilidade e tristeza, que muitas vezes é um processo negado e que ele é universal, irreversível e inevitável. E por que é tão difícil a gente falar sobre morte? Porque ninguém ensina e nos prepara para a gente falar sobre a morte. A gente só é ensinado a viver, né? E qual que é a importância, por que nós estamos falando de morte neste período? Porque a partir de agora, vocês vão receber nas escolas famílias e crianças. Eu quero deixar claro que quando eu estiver falando de família, eu vou estar falando da criança, quando eu estiver falando da criança, eu vou estar falando da família, né? Então, assim, nós vamos estar recebendo essas crianças, essas famílias enlutadas. Elas vão estar passando por um processo, ou passaram por um processo, e que nós vamos precisar acolher essas famílias. E a escola, querendo ou não, nós sabemos que ela é mediadora de toda a realidade que acontece. Ela deixou de ser apenas o lugar de transmissão de conhecimento.
a gente vai ter que acolher essas famílias. E para a gente acolher essas famílias, nós temos que estar minimamente preparados. Então, assim, que bom que esse fórum está permitindo que a gente pare um pouquinho e pense. Claro que a gente não vai ter a solução de todos os problemas, nós não vamos conseguir fazer com que vocês saiam daqui conhecedores de tudo, mas a gente quer colocar alguns questionamentos para que vocês comecem, ou para que vocês pensem de uma forma diferente sobre um assunto que nos machuca, que nos incomoda. Quando a gente está numa reunião familiar, se a gente começa a falar sobre morte, muitas pessoas dizem, ai, para que falar disso? Ai, parece que está puxando. Não é importante a gente falar de morte. E assim, a pandemia, o que acontece com a pandemia? Ela nos mostrou uma morte muito difícil e uma morte diária, né? Então, a gente teve que lidar com essa morte cotidianamente. Não que a morte não existisse, mas da forma com que aconteceu e no número avassalador que foi acontecendo, nós não estávamos preparados. Então, assim, a morte, ela é um espaço onde a gente não consegue achar palavras. E a gente precisa falar sobre ela. E como que nós vamos falar sobre ela? Vivendo a nossa vida. Aqui no slide vocês podem perceber, tá a indicação de um livro, e aqui o livrinho está colorido. O meu livro, eu não sei porquê, mas ele não é colorido. Ele está no preto e branco. Acho que a edição é antiga. Esse livro aqui, eu comecei a ler ele 2 vezes. Não consegui. Aí eu falei, não, agora eu tenho que ler, eu vou ler ele e conseguir terminar ele para fazer a palestra de vocês. Quem conseguir se abrir para esse assunto e tiver oportunidade de ler, leia. Por quê? Porque ele apresenta a morte de uma outra forma. Ele apresenta a morte para que a gente veja a morte como uma possibilidade de vida, né? Que a partir de quando a gente entra em contato com a nossa morte, né? A possibilidade de nós morrermos, porque todo mundo vai morrer, né? É um fato. E a morte do outro, a gente possa mudar algumas coisas. Então, assim, nós podemos reorganizar as nossas prioridades. A gente sabe que a gente um dia vai morrer, todo mundo sabe. Então, por que a gente não pode tentar viver melhor, né? Ver o que realmente vale a pena. Escolher o que a gente quer fazer e o que a gente não quer fazer. Ter uma comunicação mais sincera e mais profunda com aquelas pessoas que a gente acredita que realmente valham a pena. E apreciar as coisas simples da vida. Essa semana, estava todo mundo colocando no Face, no Instagram, a beleza da lua. Então, vamos olhar a beleza da lua, vamos contemplá-la. Hoje, iniciou a famosa primavera, né? Para muitos, o terror das rinites, mas a gente também pode apreciar a beleza das flores. Então, vamos tentar olhar a nossa vida de uma forma positiva. A gente está passando por um momento, esses 2 anos, que foram um momento, quando eu vou falar de morte, de luto, não é só a morte por si só, a morte da pessoa física. A gente pode falar da morte em termos de perdas, né? A gente perdeu muito, as pessoas perderam muito, elas perderam a condição socioeconômica, perderam salário, emprego, separações, famílias que perderam. Nós temos alguns casos que chegou até nós, que, por exemplo, quem cuidava da criança era a avó veio falecer de Covid, daí o pai
ficou para cuidar da criança, o pai faleceu de Covid. Então, assim, é muita coisa, é tudo muito forte. Então, a gente precisa se reestruturar. E para a gente dar conta de tudo isso, a gente tem que olhar para nós. Vocês, professores, gestores, precisam olhar primeiro, para vocês receberem essas crianças, vocês precisam ter um momento para olhar para vocês. E nesse livro aqui, A Morte, um Dia para se Viver, ela faz uma excelente comparação entre a empatia e a compaixão. Porque a empatia é importantíssima. É muito importante nós nos colocarmos no lugar do outro. Mas nós precisamos ter compaixão. Porque quando nós temos compaixão, a gente se coloca no lugar do outro, mas a gente não pega a dor do outro como nossa. Então, a gente consegue transformar a dor do outro e ajudar essa pessoa a fazer algo com essa dor e propiciar para ela um sentido para essa dor. Gente, eu sei que vocês estão falando assim, é muito fácil ela estar falando. Não, não é. Falar até que é fácil. Claro que não é fácil a gente fazer, mas é importante que vocês parem, né? Além de tudo que a gente tem que ensinar, de tudo que vocês precisam trabalhar nas escolas, vocês precisam entender que vocês estão recebendo famílias fragilizadas, famílias judiadas, e vocês vão precisar ser o colo dessas famílias. E é importante que também vocês sejam acolhidos. Essa palestra, querendo ou não, também é um acolhimento. Ontem, a Andréia também fez fez uma palestra sobre o acolhimento, e a palestra dela conversa muito com a nossa palestra, né? Então, é muito importante essas duas palestras. E ela deu um exemplo das máscaras de oxigênio no avião, que primeiro eu coloco em mim. Então, primeiro eu preciso cuidar de mim para depois eu cuidar do outro. Então, assim, primeiro eu tenho que olhar para mim. Eu sei que não é fácil falar de morte, eu sei que não é fácil sentir a morte, mas com a possibilidade que vocês nos deram de falar para vocês sobre esse assunto, é um assunto maravilhoso e é muito importante a gente desmistificar esse assunto. E desmistificar esse assunto fazendo o quê? Vivendo, e tentar viver da melhor forma possível. A morte e o Covid. Por favor, pode mudar o slide. Então, assim, a morte e o Covid, né? Não basta morrer, ainda tem o Covid. Então, morrer, todo mundo vai morrer, isso já é certo, mas lá no final de 2019, aqui chegou em final de fevereiro de 2020, né? Em março, a pandemia se instalou aqui e a gente começou a ter uma mistura de sentimentos, né? E o Covid, ele judiou e judia da gente, porque esse tipo de morte é muito mais difícil de elaboração, né? Então, a morte pelo Covid, como ela se apresentou, como ela se apresenta na maioria dos casos, ela é complicadora para a elaboração do luto, daquele luto dito normal. E ela gera transtornos psicológicos importantes nos indivíduos que vivenciam essas perdas. Nessa morte aqui, eu posso falar, como eu disse anteriormente, eu posso falar da morte da pessoa física, aquela que pode ter sido enterrada ou cremada, mas eu posso falar da morte em relação às perdas que foram causadas pelo Covid. A pandemia também
ela atrapalhou o nosso processo de luto, né? É um processo tão importante que nós precisamos viver, que a gente precisa sentir, e ela também judiou da gente, porque foi tudo muito rápido. Então, essa morte atravessou esse processo, né? E, querendo ou não, acabou potencializando e agravando os sofrimentos, tanto individuais quanto coletivos. Por quê? Porque o objetivo do luto... Pode passar, por favor? Então, assim, o Covid-19, a morte pelo Covid-19, ela é uma morte inesperada, repentina, brusca. Aqui eu faço citação de 1998, que nós não tínhamos pandemia, de Parker, que fala sobre a morte e o morrer, e de Kovacs, que é 1992, e eles falam dessa morte inesperada, precoce, né? A gente viu quantos jovens no nosso meio, quantos professores em Araucária, nós tivemos inúmeros professores que foram vitimados pela Covid, e ela é muito considerada complicadora para a elaboração de um luto normal. Kovacs também diz que a morte ocorrida de uma maneira brusca, ela não nos prepara, ela não deixa que a gente viva um luto normal, né? Então, ela tem uma potencialidade de paralisação, de desorganização, uma impotência que a gente não sabe o que fazer, uma desesperança. Olha o tempo que agora a gente está conseguindo respirar um pouquinho, a gente está conseguindo voltar a uma normalidade, uma nova normalidade, porque a gente acredita que aquela normalidade que a gente vivia, a gente não vai conseguir tão cedo retomar, e um desamparo, né? Uma falta de um colo, a falta de poder. Uma das minhas inquietações que eu me lembro, né, foram várias, mas uma assim, meu Deus, se alguém morrer, como que a gente vai abraçar, né? Como é que eu vou no enterro? Como é que eu vou me despedir da pessoa? A pessoa não pode, a gente não pode abraçar, a gente não pode se despedir, a gente não pode chorar junto. Então, assim, é muito sofrimento, né? E a gente vai ter que estar minimamente preparado, né, para receber essas crianças e essas famílias, por favor. Pode mudar o slide. Então, o luto, ele é um processo natural de uma resposta a um rompimento de vínculo. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu achei brilhante, que quando você... Brilhante, calma, gente. Brilhante para elucidar, para exemplificar, tá? Que quando a gente recebe a notícia da morte de alguém que a gente ama muito, que a gente conhece, é como se viesse um tsunami, um terremoto, que acaba com a gente, desestrutura. Imaginem aquele tsunami que aconteceu, agora eu não vou me lembrar o lugar, mas que devastou todo o lugar. É assim que acontece com a gente, quando a gente recebe a notícia da morte de um ente querido, de alguém que a gente gosta muito. A gente se sente totalmente destruído, desorganizado, né? Então, assim, o processo de adaptação dessas perdas, né? As emoções, tristeza, raiva, o choque, a saudade, tudo isso fica bagunçado dentro da gente. As sensações, o aperto na garganta, a falta de energia, a alteração de sono, apetite, o querer ficar sozinho, né? Evitar pensar, a perda de que não aconteceu, as preocupações. Então, tudo isso desorganiza a nossa vida. É um verdadeiro tsunami. Passa,
pela nossa vida. E por que a elaboração do luto é tão importante? Porque uma hora a gente vai ver tudo aquilo destruído, mas a gente vai precisar limpar, a gente vai precisar organizar, a gente vai precisar colocar as coisas no lugar. Então, a gente precisa viver esse luto. Pode passar, por favor? Então, assim, existem alguns tipos de luto, né? O luto antecipatório, que é aquele luto que muitas vezes quem passou pelo Covid, eu até estava pensando que quando a pessoa ficou muito tempo internado, que em alguns casos que ela foi entubada, né? A gente sabe de alguns relatos que as pessoas, quando foram entubadas, pediram uma chamada de vídeo, pediram que a família fosse, porque o risco é muito grande de você não voltar da intubação. Então, você acompanhar a evolução por um quadro mais grave, você consegue viver esse luto antecipatório. Você vai começar a aceitar essa condição, a ficar com raiva, né? Você vai começar a tentar elaborar esse processo. E aqui, o luto antecipatório, existe uma preparação, né? Que é quando tem uma doença terminal, pacientes em cuidados paliativos. O luto coletivo, que é o que nós também passamos, que é vivenciado por muitas pessoas ao mesmo tempo, e que ele deve ser reconhecido e legitimado, ou seja, por exemplo, morte de pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas que a gente sente como se fosse alguém que a gente conhece. E daí você pensa, meu Deus, eu estou sofrendo por alguém que eu não conheço. Não, mas você pode sofrer, você pode sentir a tristeza por aquela pessoa, porque você é um humano, né? Então você pode sentir essa dor. O que aconteceu, o que acontece e está acontecendo nos dias de hoje é o luto complicado. Por quê? Porque a gente ele é um luto mais intenso, mais demorado, principalmente por a gente não conseguir processar a situação e não conseguir se despedir da forma que permitisse um senso de realidade e concretude, de dar o tchau, de poder abraçar aquela pessoa, de receber o abraço. Então, se intensifica o sofrimento, os sintomas físicos e mentais que fortemente propiciam a negação e a repressão da dor, eles ficam mais evidenciados. E nós temos também o luto normal, que é a resposta saudável ao fator estressante, que é a capacidade de nós podermos expressar a dor. E o luto complicado, o que acontece? Não existe tempo para vivenciar o luto, não existe uma forma de nós vivenciarmos o luto. Cada pessoa vai vivenciar o luto da sua forma, né? E nós precisamos, vocês enquanto educadores, vocês enquanto gestores, se vocês tiverem apenas uma escuta, porque muitas vezes a pessoa quer só falar, né? Muitas vezes a gente não vive a dor dele, a gente não sente a dor dele, mas a gente se solidariza com a dor dele, né? Então, assim, a gente pode oferecer para ele a nossa escuta. Então, assim, que você pode compartilhar, né, esse momento com a pessoa, que a pessoa pode falar, porque vocês podem perceber que quando a pessoa vem falar da morte para a gente, quando a pessoa vem contar alguma coisa, para algumas pessoas, elas se sentem tão incomodadas que elas acabam mudando de assunto. E assim, eu sei que é difícil a gente também escutar sobre a morte,
Mas se alguém, alguma família, algum colega seu quiser chorar com você, você também pode chorar. Você também pode sentir, você também pode ficar triste ao lado dele. Você também não precisa ser a fortaleza, não. Ele está chorando, eu tenho que dizer que está tudo bem. Não, não está tudo bem, né? Ele perdeu alguém muito querido e você pode também dizer que você sente pela morte dele. Mas esse luto complicado, nós só temos que cuidar se ele se prolonga por muito tempo, não sei dizer que tempo é, e se ele começa a prejudicar a vida as atividades de vida diária dessa pessoa. Então, nós temos que cuidar para que isso não aconteça. E se isso acontecer, claro que nós temos que orientar essas famílias a buscar ajuda profissional, porque eles precisam desse acompanhamento. E também, ainda falando sobre luto, assim, ele não é... Pode passar o slide, por favor. A gente pode dizer que ele é um processo psicológico necessário, que ele permite à pessoa enlutada vivenciar a dor emocional e se adaptar gradualmente a um novo contexto de vida, onde aquele ente querido não está mais. Então, a importância da gente organizar o nosso tsunami, de limpar aquela bagunça que a morte fez na nossa vida. Então, a gente vai ter que começar a pegar tudo aquilo que foi destruído pelo tsunami e a gente vai ter que organizar. É como pegar as coisas da pessoa que morreu, não é jogar fora, é ressignificar o lugar daquela pessoa, é fazer com que aquela pessoa continue viva nas nossas lembranças, nos nossos momentos, né? A gente não vai matar ela novamente, não, ao contrário, a gente vai fazer com que aquela pessoa fique viva, mas nas nossas memórias, na nossa saudade. Bromberg, ele diz que quem enfrenta a tristeza de uma morte vivencia o luto até a perda ser aceita. Parques, ele fala que o processo de luto é uma vivência imprevisível, inexplicável e desconexa dos demais estágios vivenciados anteriormente no ciclo vital. Por isso, quando nós falamos em retomada do cotidiano após uma perda significativa, nós precisamos ter muita cautela, muito cuidado com que forma essa pessoa vai voltar e com que forma nós vamos receber essa pessoa. A Elizabeth Kübler-Ross, ela fala sobre a elaboração da perda e dos estágios. Aqui a gente pode falar da pessoa adoecida, da pessoa que ainda não morreu e da pessoa que já faleceu, né? Primeiramente vem a negação, de eu não acreditar que isso realmente aconteceu, que isso não pode estar acontecendo. Depois vem a raiva, né? Por que isso aconteceu comigo? Agora, né, a questão do Covid, por que aconteceu na minha família? Eu me cuidei tanto, tem tantas pessoas, né, que se cuidaram tanto, que seguiram os protocolos de segurança, e por que na minha família, né? A questão da negociação, essa é uma fase, assim, que quando a pessoa querida ainda não morreu, você fala assim, meu Deus, você suplica às forças superiores, pedindo a um Deus, pedindo a um ser superior, para que não leve a outra pessoa, ou você fica, a questão da negociação e da barganha, se ele não morrer, ou se ele se recuperar, eu faço tal coisa. Aqui a questão da depressão, né, é um estágio da elaboração da perda, é um estágio da tristeza, as pessoas podem ficar tristes, sim. Hoje eu escutei
eu tive a sorte, coincidências ou não, mas eu tive a sorte de escutar a fala da Ana Cláudia Arantes, antes de começar a palestra com vocês. Ela falou na OAB do Paraná, e ela falou que a tristeza, ela é importante, a gente precisa fazer com que ela faça parte da minha vida de uma forma saudável, né? Se eu conseguir ver, não, realmente hoje eu não estou bem, realmente, quando eu falo aqui nessa depressão, nesse estágio de elaboração da perda, é a depressão, a tristeza. Quando essa tristeza me impede de eu seguir adiante, daí eu vou procurar ajuda. Mas é claro que todo mundo vai passar por essa tristeza. E depois vem a aceitação, que é quando a gente aprende a viver sem a pessoa que foi. Quando a gente consegue arrumar o que foi destruído pelo tsunami. Quando a gente consegue organizar, eu também fiz uma analogia com um trem descarrilhado. A morte descarrilhou todo o trem, a gente vai ter que arrumar os vagões, vai ter que colocar tudo no trilho para começar lentamente esse novo caminhar. Então, assim, a gente precisa viver esse momento. Tarefas essenciais para a elaboração do luto. A gente sabe, eu até tento ler alguns comentários que aparecem, não é fácil, gente, viver tudo isso. Por isso, a importância de falar, a importância de ser ouvido, a importância de estender a mão. Eu não estou bem, você também não está, então vamos chorar junto, vamos estar junto, com distanciamento, máscara. Agora a gente pode, a gente ainda está em pandemia, mas daqui a pouco estaremos quase todos com 2 doses de vacina. Com máscara, a gente pode se permitir estar um pouquinho mais perto. E, por favor, pode passar a tela. Algo muito importante no processo de luto, como eu já falei, é o papel fundamental para dar sentido e significado a quem vivencia a situação da perda, que são os rituais de despedida. E esses rituais de despedida, eles foram interrompidos na pandemia. É muito ruim você querer se despedir e a família dizer, não venha porque tem que ser um número reduzido. Agora, já deu uma flexibilizada, mas ano passado estava muito difícil, né? Então, assim, a gente não quer que venha ninguém, aconteceu uma situação com uma pessoa próxima e foi pedido, não venha, né, nesse momento. E aquela situação de pegar o caixão, de colocar com toda aquela vestimenta, né, as pessoas que trabalham, então é muito difícil. Então, a gente precisa tornar, construir e ressignificar as formas de compreender o luto e de compreender esse morrer. Agora, eu vou passar para vocês, a gente vai passar para vocês uma música para que vocês pensem um pouquinho, depois eu vou continuar falando sobre o papel da escola, mas é só para fechar, para tentar fechar esse assunto, né? Para que vocês pensem que vocês podem falar da morte, vocês podem pensar na morte como uma forma de ressignificar a vida de vocês, de pensar o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer para que vale a pena, a partir de amanhã, eu fazer alguma coisa diferente. Claro que eu não vou transformar, não vou chegar lá na prefeitura, pedir minha exoneração, porque eu não estou satisfeita com algumas coisas. Não é isso, calma, gente. Mas, assim, começar a olhar para as pequenas coisas, tentar pensar um pouquinho diferente. Então, pessoal, essa música,
ela nada impede que a gente sinta saudade, mas a gente tem que entender que a pessoa que se foi, ela tem que ficar em paz, né? Ela tem que, a gente vai continuar amando, a gente vai continuar pensando, a saudade vai existir, né? A gente quer que essa pessoa fique bem aonde ela quiser ficar, aonde ela puder ficar, sem dor, livre, né? E a gente vai estar junto com ela no coração, no sentimento. Então, essa é a primeira parte da nossa palestra. Agora a gente vai apresentar e falar para vocês da escola, o papel que vocês, que nós, enquanto escola, vamos ter que desempenhar bravamente para ajudar essas famílias. Pode passar o slide, por favor. Que é o papel acolhedor e orientador da escola, né? Porque a escola, ela é uma parte normal e importante na vida das crianças. E essas nossas crianças, gente, ficaram quase 2 anos fora da escola. Imaginem o que elas não vão nos trazer. E por isso que a gente pode materializar seu papel de agente de saúde psíquica, criando oportunidades de escuta, discussão e reflexão sobre diferentes assuntos do universo infantil, inclusive assuntos tão delicados quanto o luto. Por favor. Pode passar. Então, assim, gente, vocês precisam entender, nós, enquanto professores, que a escola tem o caráter didático-pedagógico, só que ela também é um caráter de segurança e afeto. As crianças precisam voltar para a escola, e elas voltando para a escola, nós vamos ter que acolher, além de toda a questão didático-pedagógica, tudo que elas vão nos trazer, todas as histórias, todas as angústias, todos os comportamentos. Então, mais um complicador, né? Vai ser mais difícil ainda, né? Os professores se reinventaram, foram fantásticos neste processo de pandemia, e agora a gente vai ter que se inventar de novo. Então, a escola é um espaço de escuta, discussão e reflexão, e que ela vai contribuir, sim, para o desenvolvimento da criança, auxiliando a família. E algo muito importante, a família, a escola, ela de jeito nenhum substitui a família. E é por isso que a escola vai precisar estar junto com a família, apoiando e acolhendo essa família. Claro que tem as questões, quando a gente fala de luto, fala de morte, existem as concepções religiosas, as crenças de cada família. Por isso, dá a importância de nós conhecermos a história dessa criança, a história dessa família, né? Para saber até onde a gente pode ir. Então, por que não, antes de tudo, uma reunião? Eu sei que a gente não pode aglomerar, mas uma reunião via Google Meet, para que a gente possa estar esclarecendo. Claro que a gente não vai chegar para as famílias, vamos falar sobre a morte, mas eu acho, sim, que a gente pode ir começando a plantar algumas sementinhas. Então, a escola vai ser um espaço em que o luto possa ser discutido, e eu espero que vocês possam falar de morte, de luto, de elaboração, um pouquinho assim, mais tranquilos, mais não com aquele peso que esse assunto nos traz. Que as lembranças que esse assunto nos traz possam ser ressignificadas, né? Que a gente possa pensar sobre esse assunto de uma forma diferente, que vocês sejam um suporte para as famílias, né? Um suporte afetivo,
e na partilha das emoções. E a escola no papel do professor, né? Porque o professor está lá, a escola, a instituição, mas quem está na linha de frente é o professor. Por favor, pode passar. Então, assim, a vocês, professores, a nós, né? Eu também sou professora. Qual vai ser a missão de vocês? Desconstruir o tema. E assim, não é difícil, eu vou falar bem, de professora para professor. Não é difícil desconstruir o tema, é só vocês começarem a ler. A Carla vai vir aqui com inúmeras sugestões, né? E assim, a gente tem que conversar com o nosso aluno, com a nossa família, de uma forma simples e sincera, tá? Permitindo que a criança fique triste, permitindo que a gente vai ter criança que não, ela vai ter um comportamento, e qual é a função do professor? Dar nome a esse comportamento, significar esse comportamento. Você está quebrando a sala porque você está triste. Você está triste porque alguém da sua família morreu. Você está triste porque você está com saudades da sua avó. Mas não é dessa forma que você vai trazer essa pessoa de volta. Então, você, adulto da relação, você que a gente acredita que seja, a gente sabe que muitas vezes não é o saudável, mas é o que vai estar saudável do lado da criança, vai ter que dar nome ao sentimento da criança, vai ter que dar nome a esse comportamento e tentar mostrar para ele que ele pode expressar esse sentimento de tristeza e de dor de uma outra forma. Então, compreender a criança, suas angústias, seu modo de se defender delas e a fase de seu processo de desenvolvimento. Importantíssimo isso que a Carla vai falar também, as fases para a gente compreender o que a gente pode falar para uma criança de 5 anos e como que a gente pode falar para uma criança de 10. E o comportamento do professor e um planejamento adequado, sim, a gente precisa planejar falar sobre isso. A gente pode permitir que essa criança tenha voz, que ela tenha um modelo saudável de aprendizagem. E ela tendo esse modelo saudável de aprendizagem, que se vocês puderem trazer para ela, vai possibilitar que ela seja dona da sua história, em que ela possa falar sobre a pessoa, lembrar sobre a pessoa e enfrentar a realidade de uma forma natural. Porque a morte, gente, por mais difícil que seja, ela é algo extremamente natural. Nós somos seres finitos e, felizmente ou infelizmente, é o nosso fim. Então, agora eu passo a palavra para a Carla, que ela vai continuar expondo sobre esse nosso assunto. Por favor. Pode passar o slide, por gentileza. Então, pessoal, depois que a Luzi falou um pouquinho sobre o conceito de morte, sobre o processo de luto e também sobre o papel da escola e do professor nesse processo, a gente precisa compreender como as crianças compreendem a morte, para que nós possamos instrumentalizar vocês a como falarem sobre esse tema na sala de aula, mas não só na sala de aula. Muitas famílias vão procurar vocês para pedir orientação, para saber como ajudar os filhos e para que vocês também possam oferecer o acolhimento e a orientação que as famílias vão precisar. Então, como as crianças compreendem a morte? Até os 2 aninhos, eu diria que mais ou menos 3, o fim da vida é apenas percebido como uma ausência. Então, os pequenininhos, eles ainda não pensam sobre o conceito da morte ou vão perguntar o que é a morte. Eles vão compreender que a pessoa que eles amavam e com quem eles conviviam diariamente não está mais ali. Isso, gente, não significa que todas as crianças, independente da idade,
não vão passar pelo processo de luto. Pelo contrário, todas as crianças, assim como nós adultos, quando perdemos um ente querido, vamos passar pelo processo de luto. O que muda é a compreensão que essa criança tem sobre a morte e as perguntas que ela vai fazer para vocês e o nível da explicação que vocês vão precisar oferecer. Então, dos 2 anos até os 6 anos, eu diria dos 3 aninhos, mais ou menos, para a maioria das crianças, até os 6 anos, elas começam a tentar assimilar o conceito de morte. Então, o que elas vão tentar entender? O que é a morte? O que será que acontece quando alguém morre? E aí, elas vão trazer essas perguntas. O que é morrer? Para onde a pessoa vai depois que morre? O que acontece com essa pessoa? Por que ela está ali no caixão, por exemplo, quando a família leva nos rituais de despedida? Porém, essa percepção ainda é muito cerceada pela imaginação. Então, a criança pode acreditar que certos grupos de pessoas não morrem, que quem for suficientemente esperto ou felizardo poderá evitar a morte e que ela própria será capaz de viver para sempre. Então, as crianças nessa idade, algumas, né, não são todas, a gente está aqui colocando que a maioria percebe. Elas vão pensar que as pessoas morrem. Elas vão ver no desenho, vão ver no filme, vão vivenciar a morte, às vezes, de um ente querido, mas quando elas não vivenciaram ainda a morte de alguém muito próximo, elas podem imaginar que as pessoas morrem, mas elas não morrem. A mãe, o pai, a professora não morrem, o animalzinho de estimação não morre. Então, elas podem ter essa percepção de que a morte não é universal, ou seja, todos nós morremos, né? Ela ainda poderá acreditar que uma pessoa morta pode pensar e sentir, ou que quem morre pode voltar, que a morte pode ser revertida. Então, os principais conceitos sobre a morte, que é a universalidade, que ela é inevitável, que ela é irreversível, que quem morre não é mais funcional, essa criança nessa idade muitas vezes ainda não compreende. Vocês vão perceber que a maioria das perguntas sobre a morte, e isso se a criança ainda não vivenciou a morte de alguém muito próximo, vai começar a surgir lá pelos 4 ou 5 aninhos. É nessa idade que elas começam a ver conteúdos no desenho, no filme, ou até perceber assuntos em casa, ou até mesmo as crianças que estão vivenciando a pandemia, vão começar a perguntar sobre a morte e sobre algumas questões que envolvam essa nossa finitude. Pode passar, por gentileza, os slides. Lá pelos 7 anos, começa a ficar mais claro para as crianças que a morte é inevitável e irreversível, ou seja, todo mundo morre e quem morre não volta. Então, a criança começa a perceber 2 importantes conceitos sobre a morte. O primeiro, que ela é universal, todos os seres vivos morrem. As pessoas, os animais, as plantas, e, portanto, é inevitável. E o segundo, que uma pessoa morta é não funcional, ou seja, todas as funções vitais cessam com a morte. A pessoa não respira, não precisa mais comer, não fala mais, não se movimenta. Mas a compreensão completa vai se dar a partir dos 9 anos até os 11 anos de idade. Aí sim, ela já tem uma compreensão plena da morte, uma consciência da finitude e muitas vezes muito medo de perder as pessoas que ela ama. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que ter consciência, que o modo como uma criança percebe a morte nunca vai ser exatamente igual ao de outra. Nós vamos ver que as crenças da família, que a maneira como o ambiente no qual essa criança está inserida vai influenciar muito nas percepções que a criança vai ter sobre a morte e na maneira como ela vai vivenciar o processo de luto, caso ela viva, né, a morte de alguém que ela ame e que ela conviva com frequência. Pode passar, por gentileza. Pode passar o slide, por gentileza. Obrigada. Então, algo muito importante é que a gente precisa falar sobre a morte e também precisamos falar sobre a pessoa que morreu. Falar sobre a morte, muitas vezes, como a Luziane já pontuou, é desconfortável. Nós não sabemos como falar, porque gera sofrimento em nós. É algo que vai mexer com o nosso íntimo. E aí nós temos muita insegurança se devemos ou não falar isso para as crianças.
Muitas vezes, a gente acaba tentando poupar a criança do sofrimento, não falando sobre a morte, mesmo quando existe a morte de alguém que não era tão próximo, mas a criança conhecia, a gente acaba não falando desse assunto, não envolvendo a criança nos rituais de despedida. Quando a criança pergunta, a gente muda de assunto, achando que dessa maneira a gente está protegendo ela do sofrimento. Mas muito pelo contrário, a gente está impedindo que ela comece a compreender algo que é natural da vida, que faz parte da nossa existência, compreender a nossa finitude. Então eu sempre falo para os pais, para os professores, para quem eu preciso orientar, fale sobre a morte, naturalize isso como parte do ciclo da vida. Claro que a gente vai tentar lembrar de como essa criança compreende e de como ela entende esse processo, mas nós precisamos falar. E nós precisamos deixar sempre um canal aberto de comunicação. E essa fala não necessariamente precisa acontecer quando existe a morte de um ente querido. Ela pode acontecer com base em uma história, em um filme, ou em uma vivência que essa criança teve, ou no que ela escutou. Mas esse canal de comunicação tem que ficar aberto. Nós precisamos permitir que a criança compartilhe seus pensamentos e seus sentimentos. Nós precisamos dar voz para as crianças. Muitas vezes, diante de uma situação difícil, na qual a criança está chorando, a gente acaba dizendo, não precisa chorar, vai ficar tudo bem, já vai passar. Quando nós adultos fazemos isso, nós estamos invalidando aquele sentimento de tristeza. E a tristeza é uma emoção básica, natural e importante para o nosso desenvolvimento. E nós precisamos expressar a tristeza por meio do choro, por meio de um abraço carinhoso, que nem uma professora comentou, por meio de um desenho que uma criança fez do pai que faleceu. Então, nós precisamos dar voz para essas crianças, não só por meio da fala, mas depois nós vamos ver que de maneira lúdica a gente também pode dar voz. Os pais e os professores não devem esconder seus sentimentos. Assim como a Lucy falou, que quando vocês forem confortar alguém que perdeu um ente querido, vocês não precisam conter o choro. Quando vocês forem falar para uma criança sobre a morte de alguém, dar a notícia ou até explicar sobre o adoecimento, que nós vamos falar, que é muito importante a gente preparar a criança e deixar a criança também viver o luto antecipatório. Não apenas avisá-la quando essa morte já aconteceu, claro, se for uma morte que está um adulto que está em cuidados paliativos, uma morte que o médico já acabou avisando a família, né? Então, os professores e os pais precisam demonstrar emoção. Não tem problema chorar, não tem problema se emocionar quando for falar com a criança ou quando for lembrar do ente querido. Claro que eu sempre oriento as famílias que o desespero assusta as crianças. Então, se você perceber que o que você está sentindo é um desespero, se acalme antes, se afaste, tente se reorganizar para daí conversar com a criança. Mas o choro, a emoção, demonstrar tristeza, falar da saudade, não tem problema nenhum. Os adultos são modelos. As crianças aprendem muito mais por aquilo que nós fazemos do que por aquilo que nós falamos. Então, as nossas atitudes, a nossa maneira de lidar com a morte vai influenciar em muito a maneira que as crianças vão lidar também. Outra situação que nós precisamos pontuar é que não existe uma explicação totalmente certa sobre a morte. Essa explicação precisa ser pautada naquilo que cada um acredita, com base na sua crença. E quando a gente está falando de crença, não necessariamente uma crença religiosa, mas aquilo que você acredita. Tem pessoas que acreditam na natureza, que acreditam nos seres humanos, enfim. Você vai contar para a criança com base naquilo que você acredita. E o professor, por isso que a Lucy falou da reunião com a família, o professor precisa compreender qual é a crença das famílias com as quais ele está trabalhando e acompanhando, para que ele possa mostrar para as crianças que cada criança vai compreender o que acontece depois da morte, ou com a pessoa que morreu, de um jeito,
porque isso é baseado no que cada família acredita. A morte é um grande mistério, nós não temos certeza do que acontece e por isso podemos acreditar naquilo que faz o nosso coração se sentir melhor, se sentir mais tranquilo, naquilo que faz sentido para a nossa vida. Então, é muito importante que o professor tenha essa abordagem e que a família também. Agora a gente vai ver que existem maneiras erradas de falar sobre a morte com a criança. Isso existe. Outra situação importante é permitir as lembranças da criança com a pessoa que morreu. Muitas vezes, no intuito de poupar essa criança, a gente tira as fotos da casa, a gente não fala mais dessa pessoa. Por exemplo, se a pessoa gostava muito de comer uma comida, a gente não faz mais aquela comida e deixa de fazer aquele passeio ou aquele ritual que era feito com a pessoa. E isso é extremamente prejudicial para a criança e para nós também, na elaboração do nosso luto. A criança precisa ter liberdade para falar e ver fotos da pessoa que faleceu. Claro que a gente não vai forçar isso se a criança não quiser, mas nós podemos oferecer fotos, oferecer vídeos, oferecer fazer algo que essa pessoa gostava, e se a criança aceitar, a gente realizar, porque muitas vezes isso vai mostrar para a criança que a pessoa que morreu pode continuar existindo na nossa vida, que essas lembranças não precisam ser apagadas. Apagar essas lembranças é uma outra dor que você vai estar causando na criança e em você mesmo. Pode passar, por gentileza, os slides. Então, quando eu falei que não existe uma explicação totalmente correta, mas que existe sim uma explicação errada, é porque muitas vezes a gente tenta usar metáforas ou mensagens subliminares para falar sobre a morte com as crianças. E devido à questão da imaginação delas ser muito aflorada, elas acabam não interpretando da maneira correta e sofrendo ainda mais com essa situação. Então, a primeira coisa é, o luto precisa ser vivido, ele não pode ser evitado. Então, é importante contar a notícia da pessoa que faleceu. E mesmo durante o processo de adoecimento, a criança precisa saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, agora na pandemia, nas chamadas de vídeo que o hospital autorizar, a criança precisa estar presente. Essa criança precisa saber que essa pessoa está muito doente, que o médico está dizendo que ela está piorando muito. Isso não é a gente ser pessimista, não é a gente perder a esperança na recuperação dessa pessoa, mas é preparar essa criança para o que pode vir a acontecer. E para que quando acontecer, a gente também possa ser verdadeiro, possa ser honesto e conversar de uma maneira assertiva. Então, depois da situação, quando a criança perde um ente querido muito próximo, a gente precisa contar e nós precisamos usar a palavra morte e não outras frases que podem confundir a criança. E a gente precisa dizer que essa pessoa morreu, porque muitas vezes a gente fala assim, fulano dormiu para sempre, fez uma longa viagem, filho, né? Ou para os nossos alunos, a pessoa descansou. A criança, quando ela é muito literal, o que ela vai entender? Quando a gente dorme, pode ser que a gente nunca mais acorde, então é perigoso dormir. Pode ficar com medo de dormir, com medo que os pais estejam dormindo. Quando a gente fala que a pessoa fez uma viagem, essa criança pode até sentir raiva. Como assim? Uma pessoa que eu gostava tanto foi viajar, me deixou e não vai mais voltar? A pessoa descansou. Então, quer dizer que quando a gente está muito cansado e precisa descansar, pode ser que logo a gente já vai morrer e a criança vai ficando com medo. Então, elas podem se sentir confusas também com alguns eufemismos que os adultos acabam falando quando não querem dizer que alguém morreu. Então, a gente vai conversar com outra pessoa e a gente fala assim, fulano se foi, né? Aquela família perdeu outra pessoa. Então, como assim perdeu? Uma família perdeu fulano porque ele morreu, né? Nós precisamos falar a palavra morte. Ou fulano está adormecido, né, e nunca mais vai despertar. A gente precisa deixar claro também que essa pessoa não vai mais voltar. Mesmo que a criança ainda não tenha uma compreensão total do quanto a morte é irreversível, na nossa fala a gente tem que deixar claro, com leveza, com amor, contando para essa criança o que nós acreditamos que acontece com essa pessoa após a morte, mas nós precisamos deixar claro que a pessoa morreu e que ela não vai mais voltar.
porém, que ela pode viver para sempre nos nossos corações e nas nossas lembranças, e que nós podemos ver foto, podemos ver vídeo, podemos falar dessa pessoa, e podemos fazer rituais para conseguir lembrar dessa pessoa com amor e carinho. Então, quando a gente fala dos rituais de despedida, uma dúvida muito grande das famílias é: nós levamos as crianças nos enterros, nos velórios ou não? Pessoal, não tem nenhuma pesquisa que fale que esses rituais de despedida podem causar traumas nas crianças se a gente conduzir a situação de um jeito acolhedor e amoroso. Então, o que eu oriento as famílias? Primeiro, quando a criança já tem discernimento maior, conte para essa criança como é um velório, como é o enterro, e pergunte se ela quer participar. Se ela aceitar, evite momentos muito críticos, como o fechamento do caixão, o fechamento do túmulo, e momentos da chegada do corpo em que geralmente a família está muito triste e demonstra muito desespero. Então, a gente esperar um momento em que tem uma tristeza sim, tem pessoas chorando, pessoas se abraçando, mas que o desespero não está tão grande para que essa criança não se assuste, mas que ela vivencie esse ritual de despedida, que assim como a Luzi falou, para os adultos, é ali que a gente começa o nosso processo de elaboração de luto, muitas vezes, quando a morte é inesperada, né? Senão a gente vive o luto antecipatório. Para as crianças também, é ali que elas começam a compreender que essa pessoa não vai mais voltar. Claro que o coronavírus foi muito desumano conosco e fez com que nem esses rituais de despedida pudessem ser realizados. E aí, existem várias ideias do que nós podemos fazer com a criança para que ela consiga se despedir dessa pessoa. Então, nós podemos fazer uma chamada de vídeo com a família e cada um lê uma mensagem, lembrar com carinho da pessoa. Podemos soltar balões com desenhos que a criança vai fazer nesse balão, em homenagem à pessoa, escrever uma carta, cantar uma música, fazer um desenho, participar de rituais religiosos, elaborar uma caixa de lembrança, onde essa criança vai escolher alguns pertences dessa pessoa que ela quer guardar, que ela quer lembrar, e aí a gente vai colocar nessa caixa. Existem várias maneiras da gente lidar com tudo isso de um modo acolhedor. Gente, eu falando desse jeito, parece assim tão tranquilo, tão natural, mas o processo de luto e a morte vai automaticamente trazer muita dor e muito sofrimento. Não existe como passar por isso sem tristeza, sem dor, sem saudade. O que existe é a gente tentar mostrar para as crianças que a morte faz parte da vida e que nós vamos sim conseguir ressignificar a nossa existência, mesmo sem a presença física da pessoa nas nossas vidas. Pode passar, por gentileza. Quando eu falo em crianças, eu estou falando de todas as crianças, das crianças com deficiência também. Elas também precisam ser avisadas sobre o adoecimento, preparadas para a morte, e quando a morte é inesperada, nós também precisamos contar para elas o que aconteceu. Não pode simplesmente aquele ente querido desaparecer e ela não saber o que aconteceu, isso é muito triste. A maneira como nós vamos falar é com base na compreensão. Se a gente vai usar imagem, se a gente vai usar um filme, se a gente vai usar um desenho que a criança gosta, mas a gente precisa falar. Então, outro grupo sujeito a dificuldades no processo de apoio ao luto é o das crianças com dificuldades e deficiências cognitivas. Elas nem sempre estão preparadas para o luto e geralmente recebem pouco auxílio no processo, alijadas, por vezes, de terem seus sentimentos de tristeza e perda validados, até mesmo pelos mais zelosos cuidadores. Apesar das dificuldades de aprendizagem e entendimento, seus pais e familiares devem ser encorajados a conversarem sobre a morte e o luto, ajustando a comunicação ao seu nível de compreensão e evitando mal-entendidos. Então, nós precisamos conversar com todas as crianças, adequando a linguagem à compreensão delas, mas elas não podem ser poupadas, até porque essa nossa intenção de poupar pode causar um sofrimento muito maior por ela não compreender o que aconteceu. Pode passar, por gentileza.
Pode passar, por gentileza. Então, assim, como a Lucy já falou, existem algumas fases do luto. Não existe nenhum padrão universal que todas as pessoas vão passar por todas as fases. Mas, normalmente, são essas as principais fases do luto. A criança vai passar pelas mesmas fases dos adultos. Claro que a maneira que ela vai manifestar o luto vai ser um pouco diferente. E eu já vou falar dos comportamentos característicos de cada faixa etária. Todo luto é único, porque toda relação também é singular. Então, isso nós precisamos saber. Geralmente, as fases vai da negação, como a Lucy já falou, ao momento de raiva, tristeza, até a aceitação. Então, não há nenhum padrão universal de luto. O padrão mais amplamente estudado vai do choque, né, da descrença que aquilo está acontecendo, até a preocupação com a memória da pessoa morta e, finalmente, a resolução. E o que é a resolução? A resolução é a renovação do interesse pelas atividades cotidianas. É conseguir lembrar do falecido, né, com sentimentos de afeto misturados com tristeza, em vez de uma dor aguda e de ansiedade. Então, resolução de luto não é esquecer, não é não ficar triste, não é não lembrar, mas sim conseguir fazer com que aquela dor intensa, aquele sentimento de que eu não vou dar conta do que eu estou vivendo nesse momento, a minha vida não vai conseguir seguir sem essa pessoa, vai passar, né? Essa angústia, essa ansiedade vai passar. Pode passar, por gentileza. As crianças, elas vão vivenciar o luto de um jeito diferente dos adultos. E elas vão manifestar isso por meio de diferentes comportamentos. E é muito importante que os professores tenham ciência disso, porque às vezes a família está tão abalada, está sofrendo tanto, que vai ser os professores que vão observar alguns sinais, e aí vão orientar essa família e até mesmo indicar encaminhamentos para a área da saúde, realizar encaminhamentos, por exemplo, para um acompanhamento psicológico. Então, menores de 3 anos, geralmente os sintomas de que eles estão vivendo luto é uma regressão, então já falava, para de falar, já tinha saído da fralda, volta a fazer xixi na cama, tristeza, um medo, não quer sair de perto dos cuidadores, começa a perder o apetite. Você percebe que era uma criança que aprendia muito rápido e agora está com dificuldade de aprender, tem perturbação do sono, tem um retraimento social, um atraso no desenvolvimento, como eu já falei, uma irritabilidade, começa a chorar em excesso, aumenta a dependência das pessoas e às vezes, como eu falei, perde a fala, volta a fazer xixi na cama. Dos 3 aos 5 anos, ela começa a ficar mais agitada, começa a ter constipação, incontinência, ou seja, volta a fazer xixi na cama, tem dificuldade para fazer o cocô, começa a ter acessos de raiva e comportamentos descontrolados. Então, essa criança às vezes começa a se auto-machucar, tá? Pesadelos, acesso de choro, é sinal que essa criança está experimentando luto e muitas vezes não está conseguindo lidar com esse luto. Gente, se esses comportamentos aparecerem, mas eles não atrapalharem as atividades de vida diária, a gente não precisa fazer encaminhamento, ou seja, são ali nos primeiros dias da morte, no primeiro mês, aí você vai vendo que a criança vai melhorando aos poucos, mas se você percebe que essas situações vão só piorando, essa criança pode estar se encaminhando para um luto que não é normal, né, para um luto complicado, como a Luciane explicou, e ela está precisando de ajuda. As crianças na idade escolar, geralmente, acaba tendo um impacto no desempenho delas na escola, então as notas acabam baixando, ela acaba não conseguindo se concentrar, né, tem uma falta de interesse, de motivação pelas aulas. Também, às vezes, pode apresentar resistência de ir para a escola, acessos de choro e comportamentos que ela não tinha, como de mentir, às vezes o de roubar, ficar muito nervosa, e também ter dores físicas, dores na barriga, dores na cabeça, uma apatia. São sinais de alerta. Pode passar, por gentileza. Enfim, pessoal, o que a gente precisa trabalhar e pensar, tanto na sala de aula, e ter essa consciência, quanto ajudar as famílias a terem essa consciência, é de que existem alguns fatores que vão prejudicar a elaboração do luto. E nós, professores, podemos observar esses fatores e ajudar a família. Então, o primeiro fator é a dinâmica familiar após a perda. Tá? Então, é a família ocultar informações verdadeiras da criança, negar o sofrimento da criança e não compartilhar a sua própria dor com a criança. Então, a criança não vê
os pais chorando, não vê os pais falando da pessoa, e isso pode dificultar muito e acentuar aqueles sintomas que eu falei para vocês. E claro que a outra situação que vai interferir no luto, que a Luziane já pontuou, é a circunstância da morte. Perdas de caráter repentino e prematuro afetam a elaboração do luto. Então, quando não se tem um luto antecipatório, quando a gente não sabe que aquela morte pode acontecer, é muito mais difícil para elaborar. E para as crianças também, não é diferente. Pode passar, por gentileza. E aí, na sala de aula, e também com os nossos filhos, a gente precisa falar sobre o ciclo da vida. A gente precisa mostrar que existe nascimento, crescimento e morte. E como que a gente faz isso? Sabe aquela famosa atividade de plantar o feijãozinho? Onde o feijãozinho vai ser plantado, vai crescer e um dia ele vai morrer, né? E aí a gente pode falar com a criança sobre o ciclo da vida por meio das plantinhas, do desenvolvimento das plantas. Isso é muito importante. Claro, gente, que algo importante de falar aqui também é que, na maioria das vezes, tirando agora a situação da pandemia, que trouxe essa catástrofe para as nossas vidas, esse número de mortes enorme e fez com que a gente pudesse viver, infelizmente, esse luto coletivo, geralmente o primeiro contato da criança com o luto é quando ela perde um animalzinho de estimação. E eu já acompanhei algumas famílias que tiveram comportamentos muito inadequados em relação a isso. Por exemplo, uma criança perdeu o passarinho, um periquitinho amarelo, a família foi lá e comprou outro periquito igual, colocou na gaiola e a criança acha que é o mesmo passarinho. Ou que a família fala que o animalzinho fugiu para não contar que ele precisou ser sacrificado, que ele morreu. E isso é muito complicado, porque ali está a oportunidade da criança viver pela primeira vez o processo de luto. E diferente do que a gente pensa, perder um animal de estimação também causa sofrimento. Os animais de estimação nos ajudam no nosso desenvolvimento afetivo e ajudam no desenvolvimento das crianças, principalmente. Então, a gente precisa, nesse momento, já ter muito acolhimento e ressignificar a existência daquele animalzinho. E é assim que essa criança vai se preparando para perder seus entes queridos. Pois todos nós vamos, infelizmente, ao longo da vida, perder pessoas que nós amamos. Outra coisa importante é fazer rituais de despedida com os animais de estimação. É orientar a família a não simplesmente jogar no lixo ou pedir para alguém se desfazer. Enterrar, plantar uma flor ali no animal, pedir para a criança fazer um desenho, soltar um balão, conversar com a criança sobre aquilo. Esperar o tempo da criança para colocar outro animal na vida dela, e desse jeito a gente vai falando sobre o ciclo da vida e preparando as pessoas para conseguirem lidar com a única certeza que nós temos, que somos seres finitos. Pode passar, por gentileza. Agora, novamente, vou passar a palavra para minha colega Luziane, que vai falar com vocês como trabalhar o luto no ambiente escolar de maneira mais específica. Então, assim, como que vocês, professores, vão poder trabalhar, abordar esse assunto? Primeiro, quando esse assunto chegar, falando a verdade, né, como a Carla comentou, dizendo que a perda é definitiva e que não é algo temporário, que não vai, por mais difícil que seja, a verdade ela é a melhor forma de se tratar esse assunto. Olhar para o estudante, acolher esse estudante. Eu fui ler alguns comentários ali e vocês já falaram que vocês vão ter que ser muito mais... O pedagógico vai ter que ser trabalhado, claro, mas vocês vão ter que buscar estratégias coletivas para que o estudante se sinta confortável em poder falar sobre as suas tristezas. E como eu falei anteriormente, nem sempre é a morte da pessoa física, né? Ele vai poder falar, quem sabe, ele está triste porque ele teve a separação dos pais, porque ele teve... O pai perdeu o emprego, ficou dentro de casa, a questão da violência doméstica. A gente sabe que muitas coisas vieram com o Covid. O lúdico, promover... Quando aqui a gente coloca o lúdico, é que as crianças... A gente sabe
da nossa realidade, que apesar de elas terem ficado isoladas, quando a gente passava na rua, as crianças estavam na rua brincando, né? Mas, assim, aquela criança enlutada, aquela criança que sofreu violência dentro de casa, outras perdas, elas precisam ter momentos agradáveis. E é na escola que vocês, professores, vão propiciar isso para elas, para que elas possam ser reativadas, né? E que elas vivenciem esse processo de socialização. Desenho, como uma das professoras já falaram, permite expressar dor e medo. Então, quando a gente vai planejar, a gente pode planejar uma aula, e se a gente quer entrar nesse assunto, a gente pode tentar entrar através do desenho. A Carla vai depois colocar para vocês a sugestão de filmes e textos em que esse assunto é abordado, e aqui a gente fala também que não necessariamente eu precise falar de luto, da morte de alguém ou de alguma perda, porque na sala está acontecendo isso. Não necessariamente eu posso abordar esse assunto, e esse assunto vai ser abordado a partir de agora, sem que esteja sendo vivido isso na sala naquele momento. Espaço para conversa. São as rodas de conversa. A gente permitir, por exemplo, eu amo música, então a Carla deu a ideia, vamos colocar algumas músicas? Vamos. Então, colocar música para falar a partir da música, ou trecho de um filme, dependendo da idade da criança, para a partir daí ser um disparador para possíveis reflexões. Aqui, peça ajuda aos colegas. É importante que vocês possam planejar coletivamente, né? Para que vocês possam pensar sobre o luto de forma conjunta, para que o trabalho seja fortalecido e mais efetivo. Essa questão de se trabalhar o luto com vocês, professores, a gente sabe o quanto é difícil, e a gente sabe também que não é algo novo que está sendo falado, né? Então, assim, propostas de trabalho, como que a gente vai trabalhar o luto com os professores? Então, a equipe pedagógica pode se reunir, pode pegar textos, tem excelentes textos na internet, excelentes artigos, trechos de livros que podem ser consultados para que aos poucos vocês estejam entrando em contato com esse assunto, que esse assunto comece a ficar um pouco mais leve, e por isso, peçam ajuda. Por favor, Carla. Pode passar o slide, por gentileza. Então, eu vou tentar trazer alguns exemplos de recursos que vocês podem utilizar e que são muito legais para conversarem com as crianças sobre a morte. Esse livro, Para Sempre no Meu Coração, é extremamente didático, dá para ser utilizado com crianças pequenas até o 1º, 2º ano do ensino fundamental. Ele vai trazer a história de um menininho que perdeu o vô e vai mostrar como esse menino vai reagir em casa e também na escola. Vai falar como a família lidou com o processo de luto, mostrando as fotos, mostrando pertences do avô e lembrando de situações que foram vivenciadas com esse vô, e também vai mostrar que essa criança entendeu que quem morre vive para sempre dentro dos nossos corações. E aí essa criança consegue, depois de um tempo, voltar a brincar, voltar a ter vontade de interagir com os amigos e a sentir felicidade, que aí mostra a fase da resolução do luto. O vovô não vai voltar, pode ser utilizado até com crianças mais velhas, né? A partir do 2º ano, também é uma história muito legal que vai trabalhar essa temática. Quando alguém muito especial morre, é um livro muito interessante. Ele vai trabalhar desde a criança entender o ciclo da vida,
como funciona o desenvolvimento das plantinhas, vai falar sobre as emoções, sobre todas as nossas emoções, vai mostrar a tristeza como uma onda que pode vir e pode passar também, e vai dando espaço para a criança desenhar e expressar as suas emoções e elaborar o seu luto. Então, é um livro um pouquinho grande, mas muito legal, que tem várias atividades que a criança pode estar fazendo para que a gente possa pensar sobre a morte. Mas ele já é um livro mais para crianças que estão alfabetizadas. E aí, quando a mamãe e o papai morrem, até tem uma conotação até mais religiosa, porém, é um livro que vai trazer o tema da morte dos pais, que não é tão fácil encontrar um recurso para trabalhar isso, e a gente pode estar usando algumas partes desse livro, né, que a gente não traga a questão da crença específica para a sala de aula, mas para a gente trabalhar essa perda que realmente, gente, aí sim, é um trauma muito grande na vida de uma criança, porque perder uma figura de apego é algo que faz com que a criança tenha prejuízo, sim, no seu desenvolvimento, e vai precisar muito do acolhimento, do amor dos profissionais da escola, da professora, dos outros familiares, para que ela perceba que ela não está sozinha, que sempre alguém vai estar ali com ela. Pode passar, por gentileza, para a gente falar um pouquinho dos filmes agora. Então, alguns filmes, eu trouxe os filmes da Disney, porque eles vão trazer essa temática de um jeito muito bem elaborado, e em alguns casos até muito bonito. Então, essa Operação Big Hero vai falar sobre a morte do irmão. Então, você vai poder falar sobre a morte de um ente querido com a criança. O Bom Dinossauro vai trazer a questão da morte do pai, e de como esse dinossauro conseguiu ressignificar essa morte, conseguiu superar as dificuldades que ele tinha, e fazer uma nova amizade. Então, é um filme também muito bonito para trabalhar a questão do luto, muito significativo. A Frozen, apesar de rápido, também trabalha a questão da morte dos pais e de quanto as princesas tiveram que ser corajosas para viver muitas aventuras e governar o reino, né? Então, também é um filme que as crianças adoram e que você consegue trazer essa temática de um jeito leve para a sala de aula. Up, Altas Aventuras é um filme mais antigo, que muitas crianças até não assistiram, mas é um filme muito lindo, e que vai mostrar exatamente o ciclo da vida, e aquela questão de nascer, crescer, envelhecer e morrer, e um dia partir. E aí também mostrar o quanto o velhinho conseguiu ressignificar a sua vida, dar um novo sentido para a sua existência, formar novos laços, né? Conseguir elaborar o luto e passar por uma perda de alguém que amava muito. O Rei Leão, que é um clássico, também vai falar sobre a morte do pai, sobre coragem, sobre continuar a sua jornada. Pode passar, por gentileza. São algumas ideias, mas tem diversos filmes. Alguns vídeos que tem no YouTube de maneira gratuita e que a gente também pode levar para a sala de aula. Mundo Bita, música, que saudade que eu tô, para a gente falar sobre a saudade, para a gente falar sobre essa emoção que está presente no nosso dia a dia, e a gente não precisa só falar da saudade de um ente querido, mas a gente começa a ensinar o que é saudade de uma viagem, de uma comida, de um lugar, e a criança vai compreendendo as emoções e entendendo o que ela está sentindo. Outro vídeo que é muito bonito e que não trabalha de uma maneira religiosa a morte é o vídeo Casulo e a Borboleta, do canal de Criança para Criança. Esse canal é muito legal, porque ele pega histórias das crianças, com desenhos das crianças, e faz animações. E essa história foi escrita por uma criança e vai tratar a morte como uma esperança. Então, vai poder falar sobre a morte de um jeito leve, mostrando a tristeza da menininha, mas, ao mesmo tempo, falando da morte como uma esperança. E essa esperança a gente pode trazer para a sala de aula, que é a esperança de colocar em prática tudo que essa pessoa que partiu nos ensinou, tudo que nós vivemos e o que nós aprendemos. E o último vídeo é o dia em que o passarinho não cantou. Esse vídeo é bem didático, ele vai mostrar o luto antecipatório e vai mostrar o sofrimento dessa menininha ao perder um animalzinho de estimação, o passarinho, vai mostrar o sofrimento do próprio passarinho ao estar no processo de morte, e depois vai mostrar os sentimentos que essa menininha teve e como ela conseguiu voltar a interagir depois de um tempo. Pode passar, por gentileza.
Então, assim, para a gente começar a finalizar a nossa fala, eu quis trazer aqui um resumo de tudo que nós conversamos em relação a como trabalhar com as crianças, a como ajudar os adolescentes também, não só as crianças, a passarem por esse processo de luto e a compreenderem a morte. São frases, é como se a criança estivesse falando com vocês, então imagine mais ou menos isso. Me deixe falar, prof. Me deixe contar o que aconteceu do meu jeito, 1, 2, 3, quantas vezes eu precisar. Me deixe participar desse processo da morte. Me dê a alternativa de estar nos rituais de despedida, nos rituais religiosos, nos momentos em que a família vai lembrar dessa pessoa. Me dê privacidade. Também permita que eu tenha o meu tempo, no meu cantinho, quando eu não quiser falar com ninguém. Me ajude a voltar para a escola, me ajude a voltar para a minha rotina, me ajude a conseguir fazer as coisas que eu fazia com essa pessoa e que eu gostava. Responda as minhas perguntas. E se não souber responder, não tenha vergonha. Diga, eu não sei, a prof não tem essa resposta. Mas a gente pode pensar juntos, a gente pode ver o que a tua família acredita. Esteja disponível para mim, esteja ali, mostre que essa criança pode falar com você quando ela precisar. Me ajude a encontrar outras formas de ajuda. Se você perceber que essa criança está num sofrimento muito grande, faça com que essa família procure um auxílio psicológico. Me reassegure, afirme que eu nunca vou estar sozinha. As crianças que perderam pais, que perderam avós, que perderam alguém que amam, precisam ter a certeza que crianças nunca ficam sozinhas. A gente não pode prometer que a gente não vai morrer, mas a gente pode prometer que sempre vai ter um adulto que vai cuidar dela, que vai amá-la. Ajude-a a entender, né? Mostre, como eu já falei, sobre o ciclo da vida e me ajude a lembrar. Me ajude a ter liberdade para lembrar de quem eu amo e que não está mais aqui. Pode passar, por gentileza. Enfim, gente, não tire a criança dessa experiência, acolha a tristeza e a dor, não esconda a sua tristeza e a sua dor. Deixe um canal aberto para que ela possa expressar os sentimentos. E, principalmente, enfatize que o amor nunca morre. Independente da sua crença religiosa, vamos ensinar para as crianças que aquilo que nos vai nos ligar às pessoas que não estão mais aqui é o amor. É o amor que nós vivemos, o amor que nós sentimos, o amor dos momentos bonitos que nós vivemos. Vamos tentar olhar para a morte também e para a vida que a gente teve com aquela pessoa, com gratidão por tudo que a gente pôde viver com essa pessoa, por tudo que a gente pôde aprender com essa pessoa, e tentar pensar assim, o que eu posso fazer nesse mundo, enquanto eu estou aqui vivendo, que iria deixar essa pessoa que se for orgulhosa, que iria fazer com que essa pessoa se sentisse em paz, como a Lucy falou. Nesse momento, eu vou convidar vocês a escutarem uma música que faz muito sentido na minha vida e na vida da Lucy também, quando a gente escutou, e que durante a pandemia, para mim, foi algo muito importante, porque fez pensar sobre o que realmente importa na nossa existência. Enquanto eu e a Lucy estávamos aqui falando, nós estávamos vivendo. Vocês que estão aqui nos escutando estão vivendo. Então a gente veio aqui falar sobre a morte, sim, mas a gente também quer falar sobre a vida, porque assim como a Lucy falou, a experiência da morte tem que ser um ressignificar da vida. E é isso, gente. Então, que a gente possa, né, amar no presente, cuidar mais da gente, pensar diferente, porque daqui a gente só leva o amor. Para finalizar com vocês, eu gostaria só de comentar rapidamente algumas ações do Departamento de Educação Especial, com alguns exemplos que a Lucy até já trouxe. Nós, da Secretaria Municipal de Educação de Araucária, do Departamento de Educação Especial, fizemos palestras, textos para os jornais da cidade, fizemos rodas de conversa com os funcionários das unidades educacionais que nos procuraram, porque gostariam de falar sobre esse tema. Então, são inúmeras as possibilidades de atuação. Então, são várias frentes que a gente pode estar realizando para apoiar a comunidade escolar, para apoiar as famílias e as crianças. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesta noite. A gente acompanhou brevemente os comentários, mas gostaria de agradecer o carinho de vocês.
Na verdade, quem agradece a vocês, profissionais tão dedicadas, excelentes, pelo acolhimento, pela sensibilidade, pelo afeto e pela empatia da fala, né? Então, nós, em nosso nome das gestoras da educação especial dos municípios, eu particularmente a vocês, que são minhas do departamento, eu agradeço de coração por essa fala tão sensível. Agradeço também ao trabalho impecável da Vlad e da Simone, as intérpretes de Libras. Muito obrigada mesmo, de coração a vocês, meninas. Eu também o meu agradecimento nessa noite, né, pelas reflexões, pelas oportunidades de aprendizado, né, foi muito oportuno o tema, pelo momento que nós todos passamos, foi muito pertinente. O meu agradecimento aos palestrantes, aos intérpretes, né,